Eu tô extremamente cansada de ficar me comparando com outras pessoas. É muito estressante. Nem todo mundo tem a mesma realidade, sabe? E isso de ficar se comparando o tempo todo acaba com o nosso psicológico, porque, pode ser pequenas coisas. Tipo, na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu tenho muitas coisas pra administrar, parece que tudo que eu faço é pouco. Eu tô enrolando umas 2 a 3 semanas pra estudar o conteúdo da faculdade que eu preciso estudar. E aí na minha cabeça, o que acontece? Você não tá estudando, que você tá procrastinando, que não sei o que e tal. Aí quando eu paro e penso que eu posso simplesmente não estar fazendo isso porque eu não tô bem, a minha cabeça diz: não cabe gente passar por coisa pior do que você e tá dando conta de trabalho, de estudo e de um monte de coisa, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Tenho várias dificuldades, na verdade. Mas eu tenho uma certa dificuldade em me comunicar com as pessoas e com mudanças extremas. Eu tenho certa dificuldade. Às vezes eu acho que eu tenho algum tipo de déficit de atenção, alguma coisa assim, mas nenhum diagnóstico, né? Graças a Deus, né? Mas me adaptar a algumas mudanças às vezes é difícil. E daqui que eu me adapte a essas mudanças, eu preciso de um tempo. Um tempo que muitas das vezes a gente não tem. Eu vejo as outras pessoas conseguindo lidar com tudo e eu não consigo lidar com tanta rapidez assim. E eu fico muito... ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu começo a me sentir mal. Não me sentir mal porque os outros estão tendo sucesso, mas me sentir mal porque eu não estou sendo capaz de dar conta de alcançar o sucesso. Deu pra entender? É muito frustrante você estudar e não conseguir absorver. Porque por mais que eu diga pra vocês que eu estou enrolando as 2 semanas pra estudar, eu tô estudando, mas o assunto não tá entrando na minha cabeça. Tipo, quando eu assumo uma responsabilidade, eu assumo pra valer, sabe? E tem acontecido várias situações, só que é como eu falei, essa questão de mudança é difícil pra mim, porque pra mim as coisas têm que ter uma lógica. E quando não tem essa lógica, tipo, quando eu já tô acostumada com uma coisa, difícil lidar com outras que surjam no meio do caminho. Mesmo que seja mais fácil pra alguns, pra mim é difícil. E aí, eu tava lendo a Bíblia, né, tipo, em Êxodo. Aí, eu parando pra pensar assim, o povo de Israel passou por tantas mudanças, né? Tipo, eles eram livres. Aí, depois passaram a servir um rei. Na realidade, começou tudo, né? Foi com a história de José. Então, eles eram livres. Aí, depois passaram fome. Depois, quer dizer, passaram fome entre aspas, né? Tiveram que recorrer ao Egito, né? Então, mas passaram fome, assim. Aí, depois, eles foram pra lá, né? Por causa de Jacó. Por causa de José e Jacó. Foram pra lá. Depois viraram servos. Passaram a ser escravos. Muitos anos sendo escravos, sofrendo e tudo mais. E depois, de 400 e poucos anos, se tornar livre. Mas durante tudo isso passou por muita coisa, né? Então, tipo, eu fico pensando, será que eu conseguiria passar por tantas mudanças assim, mudanças bruscas, e eu não tô conseguindo passar por mudanças simples, né? Porque somos todos seres humanos, temos fraquezas e debilidades. Mas aí eu me peguei nos vídeos antigos e olhando assim, Deus me capacitou a fazer tantas coisas, tipo, pra vocês terem noção, não é me gravando de nada, mas eu tiro foto, gravo vídeo, edito. Aí eu já fiz aquelas unhas em gel, tipo, eu fazer mesmo, em mim, na minha mãe. Eu já fiz maquiagem de outras pessoas. A gente vê, né, que tem profissionais pra fazer cada coisa. E, tipo, são coisas assim que eu nunca busquei de ficar, tipo assim, eu vou pesquisar como é que faz isso pra fazer. Não, eu só fui lá, Deus me deu sabedoria, eu meti as caras e fiz, sabe? Só que, às vezes eu fico com medo de fazer as coisas. Inclusive, provavelmente vocês não sabem disso, mas eu já tive outros canais no YouTube além desse, onde eu gravei vídeos. Inclusive tinha um vídeo tão engraçado de uma endoscopia que eu fiz, que eu queria muito esse vídeo, mas não tem mais porque eu apaguei os outros canais que eu tinha.
Porque eu tenho tanto medo de fazer as coisas, que eu faço alguma coisa, e às vezes eu vou lá e desisto no meio do caminho. Só que a faculdade não dá pra você fazer isso, meu bem. Quer dizer, até dá, né? Mas não é o ideal, né? Pra você trancar o seu curso. Tipo assim, os outros canais que eu tinha, eu comecei, postava vídeos e tudo mais, mas o medo de, sei lá, não sei se era o medo de viralizar, das pessoas me verem, de ser conhecido e tal, porque o meu objetivo não é ser uma pessoa famosa, conhecida. O meu objetivo é chegar nos lugares certos. Então eu simplesmente desfiz os outros canais que eu tinha, né? Fiz gravava vídeo, vários vídeos mesmo. Aí depois eu apaguei os vídeos, desfiz o canal, aí criei outro. E sempre volto, né? Mas às vezes eu tenho muito medo de tentar coisas novas e isso tem me limitado um pouco. Também, muitas das vezes eu me sinto estagnada porque eu acho que eu não tô saindo do lugar. Tipo, por exemplo, há 2 anos atrás eu sonhava em fazer a faculdade que eu tô fazendo hoje. Mas eu não via a possibilidade, né? E sonhava e me sentia estagnada porque eu não estava fazendo a faculdade. Hoje, que eu já estou fazendo a faculdade, estou no meu 3º semestre, eu me sinto estagnada porque na minha cabeça eu não estou dando o meu melhor. Comecei o meu 3º semestre agora, né? E nos outros 2 semestres, graças a Deus eu passei em todas as disciplinas. E para mim também foi um processo de assimilar uma nova rotina, né? Os estudos e situações do dia a dia, estresse, né? Porque tem situações adversas que acontecem sempre. E sempre vão acontecer situações adversas. E agora passou por uma mudança que para outras pessoas podem ser uma mudança pequena, não sei, né? Não conheço assim as pessoas que façam a faculdade na mesma instituição que eu. Mas para mim foi uma mudança extremamente grande para uma coisa que eu já estava acostumada. Então eu tenho medo de surtando. E tô, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que... Sabe a preocupação? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha muitas crises de ansiedade, tipo, crises muito fortes. E já tem um tempo que eu não tenho, graças a Deus. Não sei se eu tô completamente curada disso, né? Mas eu confio que sim. Mas às vezes o medo aperta, né? O medo aperta e eu deixo de fazer várias coisas simplesmente porque eu tô com medo. Tipo assim, às vezes pode ser uma coisa simples. Às vezes vai ser, eu vou ali na padaria comprar um pão. Mas por algum motivo, sei lá, passa 1000 coisas na minha cabeça. E aí eu meio que fico estagnada, paraliso, né? E eu não sei como lidar com isso. Inclusive, né, se tiverem conselhos, me digam. Porque por mais que a gente tente ter uma vida plena em Deus, uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida constante de oração e tudo mais, as dificuldades vão vir porque somos seres humanos limitados. Deus não é limitado, mas a gente é. E tipo, eu tenho muitas limitações, principalmente no quesito emocional. Por mais que eu não transpareça assim para as pessoas que estão comigo, que provavelmente também vão assistir esse vídeo, eu tenho muitas questões emocionais. E eu sou uma pessoa que eu não converso muito. Tipo, pra mim é mais fácil falar aqui, porque eu sei que, entre aspas, ninguém tá me vendo, mas vai ver, né? Se eu postar esse vídeo. Mas vai ver se eu postar esse vídeo. Mas é muito difícil pra mim falar com as pessoas, olhar no olho das pessoas, assim, e contar a minha versão dos fatos. Porque pra mim ouvir é tranquilo. Eu sou uma pessoa que eu sei ouvir, eu prefiro ficar calada e observar. Então isso me limita a contar a minha versão dos fatos. Porque eu evito ao máximo procurar confusão. Então, um exemplo, se a pessoa começa a discutir e falar, você é isso, você é aquilo, né, eu posso estar assim, mas na minha cabeça vai estar, tipo, pensando num turbilhão. Nunca paro de pensar, tipo, sabe aquela pessoa quando você deita
na cama pra dormir, você não dorme, você só fica pensando. Você tem que procurar algo pra fazer até que você sinta sono, pra finalmente dormir, de cansaço. É nesse nível. Então, tipo, eu não sei lidar muito bem. Nunca tive, assim, alguém com quem conversar e compartilhar as coisas, então, pra mim é muito estranho fazer isso. Eu me sinto sozinha o tempo todo. Então, a única pessoa com quem eu converso é Deus. E nesse vídeo que eu tô gravando, que eu não sei porquê, né? Me deu na telha. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu não sei se eu sou tímida, mas eu sou muito na minha, sabe? Eu tenho, como eu falei, essa dificuldade de comunicação. Eu tenho também a dificuldade de manter essa comunicação nos relacionamentos. Por exemplo, se eu tiver uma amizade em que a pessoa ficar, sei lá, 2 anos sem falar comigo, eu vou ficar 2 anos sem falar com a pessoa. Tipo, eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo ligando e tudo mais. Mas se de fato a pessoa precisar de mim, eu estarei presente, entendeu? Mas eu não sou essa pessoa que fica o tempo todo indo na casa da pessoa, por exemplo, ou algo assim. Mas se for de necessidade, eu estarei. Não sei como manter certos relacionamentos. Pra mim é difícil. E eu não sei explicar o porquê disso ser tão difícil pra mim, né? Eu já vi gente falando que quando a gente é criança, né? As coisas que acontecem com a gente vão moldando a nossa personalidade. Então, imagino que seja isso, né? Eu não tinha muitas pessoas pra estar compartilhando, então eu acredito que eu me tornei assim, né? Mas de algumas coisas eu sinto falta, né? Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Desde os 10 anos eu sempre fui muito responsável e eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, então digamos que eu não tive tempo assim de ter certas vivências da adolescência, digamos assim. Não foi algo ruim, né? Mas às vezes você ser responsável desde sempre acaba que você não sabe lidar, né? E ser meio que descontraído. Pego comparando às vezes a minha trajetória de vida com de outras pessoas, eu não deveria. E não é comparando no tipo de jeito ruim, como eu disse antes, mas me cobrando porque na minha cabeça eu poderia dar mais de mim para certas coisas, mas às vezes eu não consigo dar mais de mim para certas coisas. Provavelmente não suportaria tantas mudanças como aconteceu com o povo de Israel, né? E aí eu me pego pensando, será que eu tô murmurando que nem eles? Tipo, porque a gente fala assim, o povo de Israel murmurou e tudo mais, e tipo assim, e a gente? Será que a gente não tá murmurando também? Aí me pego assim pensando, poxa, eles que dizem, né, que poderia ser 40 dias e passou 40 anos. Aí eu pensou, eu podia ficar, sei lá, 4 horas passando por isso. Passar 400? Ai, meu Deus. Eu peço muita sabedoria a Deus, porque me falta, viu? Me falta sabedoria, me falta... Porque eu me vejo capaz de aprender as coisas, capaz de lidar com as coisas, mas quando eu passo pela situação de ter que lidar com as coisas, eu me sinto incapaz de lidar justamente com essas mesmas coisas. E a minha cabeça tem que lidar com isso só, né? Eu e Deus. Quer dizer, não tô só, né? Tá com Deus. Tá com Deus, tá muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Mas não é fácil, não. Quem disser que é fácil, tá mentindo. Porque por mais que a gente tenha Deus para conversar, para nos ajudar, para sempre estar conosco, às vezes você precisa de uma pessoa fisicamente falando, né? Em alguns casos. Que, como eu disse, eu sou uma pessoa que às vezes não consegue entender as coisas, né? Tem uma certa dificuldade de entender as coisas, uma curiosidade, inclusive. E eu contei, acho que eu contei para uma pessoa só, não sei. É que às vezes quando eu tô lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia ao contrário, para poder entender. Tipo assim, eu tô lendo a Bíblia, aí eu pego em algumas partes que eu não tô conseguindo entender, eu leio ao contrário. E aí eu consigo entender melhor. Tipo, eu leio o versículo lá, o capítulo, o versículo normalmente, assim e tal. Tudo bonitinho, 1, 2, 3, 4.
Aí depois eu leio ao contrário, tipo 5, 4, 3, 2, pra poder ver se eu realmente compreendi. Mas não é com tudo não, é só com algumas coisas. Aprender coisas que eu nem imaginava que eu poderia aprender. E aí eu passo pela situação e fico desesperada, porque, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com isso? E aí depois é tipo do nada, assim, não do nada, né? Óbvio que não é do nada, Deus é que dá a capacidade, né? Mediante o nosso esforço. Deus me dá a capacidade de aprender, assim, coisas que... Nossa, como eu aprendi isso? Não sei, mas aprendi. E eu vejo assim, né? Eu sempre fui uma pessoa dos bastidores. Na realidade, eu não... nem sempre, né? Quando... Na época do ensino médio, eu era sempre a líder. Todos os projetos que tinha no colégio, eu era sempre a líder. Eu não queria. Sempre me colocavam e eu não queria. Mas hoje, eu me fechei muito. E às vezes eu sinto falta desse espírito de liderança que eu tinha, de tomar a frente e fazer, mesmo não querendo. E hoje eu sinto um pouco de falta disso, porque meio que eu tô suportando muita coisa calada, sabe? Eu fala, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque a gente tem que ter domínio próprio, né? E eu acho que eu não tinha. Mas, às vezes eu penso assim também, eu tô... privando a minha mente de sofrer. O tipo de ficar debatendo com outras pessoas é cansativo e estressante pra minha cabeça. Então eu só fico calada, porque assim eu não preciso rebater ninguém, não preciso falar nada com ninguém. Como se fosse me privar de ficar pensando depois, né? Porque não me priva de pensar depois, eu penso do mesmo jeito, né? Mas um pouco menos, mas penso do mesmo jeito. Mais ousada quando era um pouco mais nova. E hoje não sou tanto assim. A preocupação de não machucar as pessoas, digamos assim. Mesmo sabendo que eu tô sendo machucada com isso. Aí eu preciso ficar calada só pra não desgastar a minha cabeça, não desgastar a saliva em discussões que não valem tão a pena assim. Às vezes a gente pensa assim, né, que as pessoas, fulano de tal passa o dia todo dormindo porque tá com preguiça. Fulano de tal faz isso pra fugir disso. É pra fugir mesmo, gente. Pra fugir mesmo. Quando uma pessoa fala, a pessoa tá dormindo muito, tá com depressão. Não é que a gente tá com depressão, a gente tá tentando fugir do que a gente tá pensando. Porque dormindo meio que você não pensa, né? A não ser que você seja como eu, né? Que tem pesadelos lúcidos que fala. Acho que é isso, né? Porque nem quando eu tô dormindo, não tem paz esse negócio, né? Mas, enfim, eu fico toda vez que eu vou estudar, que eu vou fazer alguma coisa que pra mim seja estressante, eu fico extremamente cansada mentalmente, cansada fisicamente. Não consigo lidar. E aí eu vou dormir. Tipo, sei lá, mas durante o dia, assim, passam umas 8 horas, 5 horas dormindo. Porque fico, sei lá, meio que sobrecarregada. Mas eu não quero ficar me comparando com ninguém. Seja de um jeito bom, seja de um jeito ruim. E também não quero me privar de viver as coisas, experimentar as coisas, para que os outros não tenham que ter suas expectativas quebradas, digamos assim. Porque eu também tenho expectativas, por que as minhas podem ser quebradas e as das outras pessoas não? Isso não quer dizer que eu devo ficar procurando confusão ou fazendo questão de tudo, não, longe disso. Mas, tipo assim, às vezes a gente tem que preservar a nossa paz e buscar contentamento em Deus, porque às vezes a gente tá muito insatisfeito com tudo. Por exemplo, eu tô me sentindo estagnada por quê? Se, tipo, há 2 anos atrás eu não tinha o que eu tenho hoje. Eu pedia tanto, hoje eu tenho. Mas o ser humano é assim, né? A gente sempre quer mais, a gente nunca tá satisfeito com nada. É a mesma coisa, todo mundo é igual. Quer dizer, não sei todo mundo, não conheço todo mundo, né? Tem muita gente no planeta. Mas a maioria de nós, seres humanos, somos assim. A gente tem uma coisa, a gente não tá satisfeito. Na realidade, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. É isso. Quando a gente não tem, a gente quer muito. Quando a gente tem, a gente se sente
Não sei a palavra para isso, mas eu acho que a sobrecarga não é bem a palavra. Porque a gente se sobrecarrega quando a gente tá cansado. E eu tô extremamente cansada de pensar demais, de me cobrar demais, de achar que eu não consigo lidar porque eu tô com medo. Muito medo. E parece, é uma coisa tipo, se eu contasse pra vocês iam falar assim, Bianca, não é tão assim, mas pra mim é, gente, pra mim é uma dificuldade imensa. Pra mim adaptar no começo foi muito difícil. Pra mim adaptar agora de novo foi difícil. Justamente eu, que queria ter pessoas pra me motivar. Não que eu não tenha, longe disso, eu tenho pessoas que me motivam, que são muito boas comigo e que inclusive me ajudam durante todo esse processo. Mas eu digo assim, sabe aquela que você vê, a pessoa tá sempre com as amizades, tá sempre rindo, sempre em algum lugar e sempre tão junto. Eu não tenho isso, justamente por essa minha dificuldade em manter relacionamentos. Mas isso não quer dizer que eu não quero manter o relacionamento, só que eu não consigo. Então, tipo, eu não tenho isso. Então, e eu tenho essa dificuldade de manter as coisas, né? Não é que eu desisto fácil, mas é meio que eu desisto antes de ter sucesso. Porque eu tenho medo. Eu me auto-saboto. Não consigo manter constância, né? Por exemplo. É porque, na realidade, eu acho que tudo que é sob pressão perde o gosto de alegria de se fazer, né? Por exemplo, aqui no YouTube, por exemplo. Ser constante se torna um trabalho, digamos assim. Quando você grava um vídeo sem uma produção, um vídeo assim, você gravou, jogou. É algo divertido, é algo natural, é algo livre. Quando você precisa elaborar muita coisa, montar um cenário que não sei o que, se torna cansativo, porque não é a sua realidade, é basicamente isso, não é a sua realidade. Você não vai ter o tempo todo um esquema de luz, um esquema de microfone, blá blá blá, você não vai ter uma super produção, edição maravilhosa e tal, não vai ter. Não é algo natural, de que você vai gravar e já vai sair assim, não, leva um tempo, isso se torna cansativo, se torna um trabalho. E eu não gosto, particularmente eu não gosto disso. Pelo menos pra mim, quando eu comecei a trabalhar com isso de rede social, sabe, o tempo todo você ficar na tela e ver mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, é cansativo, é chato, você fica com a mente parecendo um balão assim, a ponto de estourar. Porque você olha para um lado, tem um vídeo de tal jeito, você olha para o outro, o vídeo é exatamente igual, só muda os personagens, é meio que você tá assistindo a vida dos outros, copiando os outros, basicamente isso. Mas eu não sei com qual intuito eu comecei a gravar esse vídeo, só me deu na telha de gravar. E se você estava assistindo esse vídeo é porque eu postei. Mas eu acho que todo mundo precisa ser livre de alguma coisa, né? Curado, liberto de alguma coisa. Mas pra isso acontecer tem que ter o posicionamento da gente, mesmo quando a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, eu não sei o que fazer. Não faço ideia do que fazer. Mas eu preciso me posicionar de alguma forma, né? E a minha forma de se posicionar foi, em primeiro lugar, orando. E depois, sentando aqui pra gravar esse vídeo. Mesmo que eu não soubesse nada do que eu ia falar. Não fiz roteiro, não fiz nada. Só botei a luz aqui porque eu decidi que ia me maquiar. E liguei o celular. Essa foi a minha forma de se posicionar. Orando. Entre aspas, jejuando também, porque estamos na semana de jejum e oração aqui na igreja, né? Então eu jejuei também, jejuei e orei. Espero ter sido suficientemente sincera diante de Deus e que eu consiga mudar as coisas que têm sido a minha fraqueza e tem me impedido de fazer as coisas, de ser quem eu quero ser
não de forma soberba, mas ser alguém da qual Deus se agrada, porque realmente entrega o melhor em tudo, mesmo quando o meu melhor seja 1%, 2%, 10%. Eu tenho certeza que Deus entende que eu estou entregando o meu melhor, mas eu quero me sentir entregando o meu melhor, sabe? Não me sentir que eu tô ficando pra trás, que eu tô parada no meio do caminho, que eu não tô caminhando. Eu quero sentir que eu tô caminhando, mesmo que seja um passinho de cada vez, ou meio passinho de cada vez. E se você também tá se sentindo como eu, depois de ouvir tudo isso que eu falei, né, de se identificar de alguma forma, eu te convido a se posicionar orando também. Se posicionar jejuando, orando e buscando admitir diante de Deus as suas fraquezas e debilidades, daquilo que você precisa de cura, de libertação, de transformação. Mesmo que para você pareça algo simples, eu tenho certeza que Deus vai ouvir, que Deus vai responder de alguma forma, te dar um start na sua mente, para você entender o que você precisa fazer, saber fazer, aprender a fazer, o que você precisa ouvir. Não sei, a resposta vai chegar de alguma maneira. A gente pode falar tudo com Deus, mesmo quando a gente não tem com quem falar. A gente não precisa colocar uma pressão sobre nós, uma pressão estética, uma pressão emocional, uma pressão profissional. Não precisa colocar pressão em nada. Acho que as coisas acontecem naturalmente, mas obviamente que exigem atitudes e esforços mediante as nossas forças, porque aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer se for de acordo com a vontade dele. Então por isso que a gente precisa ser sincero, colocar mesmo realmente, Deus, eu quero isso, mas o Senhor acha que eu preciso disso? Colocar diante de Deus, eu quero muitas coisas, mas pode ser que para Deus eu não precise de nada disso. Pode ser que para Deus eu vá me perder, mas isso não me impede de querer. Mas eu não posso ficar limitando a uma coisa que não é pra mim, né? Então, eu tenho que ser sincero com Deus. Falar, Deus, eu quero isso, mas me dá uma resposta se é isso que o Senhor quer pra mim. Deus, eu tô entregando isso, é o meu melhor hoje. O Senhor aceita? Porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, conhece todas as nossas necessidades, limitações, fraquezas e tudo aquilo que a gente tá entregando de qualquer jeito, tudo aquilo que a gente tá entregando com o nosso melhor daquele momento. Então, por mais que eu não tenha conseguido, assim, chegar no ponto que eu queria chegar com relação a comunicar, com relação aos meus estudos e entre outras situações que eu tenho passado, eu sei que Deus vai continuar me capacitando, Deus vai continuar me mostrando onde eu preciso melhorar e eu tenho que ter humildade e sabedoria para assimilar tudo isso. Então eu espero que você também encontre isso e que Deus se torne o seu melhor amigo, para quem você sempre pode contar as coisas que você precisa. E é isso.